Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves, apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema: será que a religiosidade é o que realmente o nosso Pai Celestial quer de nós? Então, irmãos, começando a nossa reflexão deste tema, você pegue sua Bíblia e leia João capítulo 4. João capítulo 4. Neste capítulo, Jesus Cristo, Emmanuel, Yod He Vav Shua, ele conversando com a samaritana, com uma certa mulher samaritana, em um certo poço, onde ela iria buscar água e ele se encontrava no momento, ele foi claro, ele foi direto, ele foi autêntico em dizer para esta mulher que haveria um tempo que não mais adoraríamos o Pai, nem em monte, nem em templo, nem em Jerusalém, e sim adoraríamos em espírito e em verdade, porque este tipo de adorador é o adorador que o Pai procura, e o de Revavre, o que o Pai procura. Isto, o Filho, Messias, ele disse para esta certa mulher, quando ela questionava sobre a água que Cristo, nosso Rei, pediu, e quando ela tendia a compará-lo com um profeta, ou seja, um simples, entre aspas, simples profeta. E nem ela sabia que ali estava o nosso Deus, o Verbo, que estava ali em carne, conversando com ela. E ela, em certo vídeo eu coloquei aqui falando sobre este momento de João capítulo 4, ela subestimava ele, ela sempre subestimando a ele, e em nenhum momento ela acreditou, ela viu que ali era nosso Deus, ali era nosso Messias, ali era nosso verdadeiro pastor e rei e sumo sacerdote, que estava conversando com ela. E mesmo ele dizendo que ela já teria tido vários maridos, e ela ficou entusiasmada, ficou admirada com como que ele sabia, e ele viu que ela realmente não tinha mentido quando ela falou isso com relação a isso, a esposos, a homens. Ele viu o sentido verdadeiro dela quando ela se referiu a isso, quando ele pediu para ela chamar o esposo. Isso Cristo, ele colocou diante dela uma certa verdade que um homem comum ele não tem, ele não pode. Mas mesmo assim ela só se admirou com ele, e continuando a afirmar que ele era um profeta, mas não sabia ela que ali era o rei, ali era o nosso rei, ali era o nosso sumo sacerdote, o nosso pastor, que estaria falando com ela no momento. Então, pessoal, vamos aqui ao contexto, ao real contexto, para nós, os códigos cristãos, e para quem realmente quer buscar uma vida autêntica dentro do cristianismo.
é polêmico falar, é muito polêmico falar da religiosidade. Religiosidade. Polêmico eu digo porque atualmente nós vivemos muito assim, dentro do sistema religioso. Então, irmãos, este vídeo ele é concreto, ele é sincero, ele é autêntico em repassar para vocês o conhecimento e a verdade, claro, perante este vídeo e a permissão do Pai, sobre será se o nosso Pai ele se agrada da nossa religiosidade? Será que é isso que ele quer de nós? Então, irmãos, é concreto, é firme o que falamos aqui, que você busque aí em livro de João, capítulo 4, esta verdade. Aqui nós estamos aqui refletindo sobre esta verdade. Quando Cristo falou que não iriam adorar, chegar um tempo que não mais adorarão em monte nem em Jerusalém, e claro, incluindo em templo, e sim em espírito e em verdade. Isso não foi eu que criei, não é uma literatura, não pode ser uma literatura, mas o que o Pai ordena, mas o que o Pai disse, o que o Pai colocou na sã doutrina, na santa palavra, para que pudéssemos entender, mas entender, não é ler e passar por cima, é ler, entender e viver. Então, nós os góticos cristãos, colocando agora a nossa vida, nós não vivemos a religiosidade comum, ou seja, simplificando, nós não vivemos rituais religiosos, nós não vivemos atos simbólicos, nós não vivemos em instituições religiosas. Dizendo que o nome, certo vídeo eu falei sobre isso, o nome religião vem do latim que significa religare, ou seja, uma conexão, uma ponte que há entre o ser humano, entre nós, e uma certa divindade, um certo Deus. Até fiz um vídeo anterior falando sobre o nome do Pai e do Filho. Lá eu falei sobre isso, né? Sobre estes deuses. Então, religião significa religare, é do latim religare, que é a ponte que há entre nós, mortais, seres humanos, com o nosso Deus. Eu coloquei aspas, porque existem pessoas que adoram deuses diferentes. Aqui eu estou sendo sincero e autêntico. Adoram deuses diferentes, deuses mitológicos ou deuses materiais, enfim, aqui deste mundo, deuses aqui deste mundo que nós tocamos, né? Que um vídeo anterior, um vídeo passado eu falei sobre alguns deles. Então, irmãos, se religião é a ligação, é a ponte que há entre nós e nosso ser supremo, dizendo nós os cristãos, em termo geral, cristãos, nós acreditamos em um único Deus, e em um único pastor. Claro, nos conduz nos caminhos
até a salvação. Que Yud Rei Vav He, nosso Deus firme, verdadeiro, que é o Pai, e o nosso Messias, nosso Cristo, nosso sumo sacerdote, Yud Rei Vav Shua, que atualmente a maioria de nós chamamos Jesus. Como também falei nisso num vídeo anterior. Então, pessoal, voltamos aqui a este tema. Colocando o que Cristo falou para a samaritana, e ele foi firme em falar, ele já falou para o mundo. O que ele falou para a samaritana, ele falou para o mundo, para nós, até para nós os gentios, né? E gentios significam pessoas que não eram no plano de Deus obter a salvação, mas sim o povo escolhido de lá, da terra. Então, quando ele falou para ela, ele já falou para todos nós. Isto que você encontrando, lendo em João capítulo 4. E João capítulo 4 centraliza para nós, os góticos cristãos, e claro, para você também, a forma correta de adorarmos ao Pai. De como, de onde devemos estar, de que forma devemos nos comportar, viver para agradar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Yud Rei Vav He, nosso verdadeiro Ser Supremo. De que forma? E claro, e vamos colocar aqui um detalhe. Cristo, em seu ministério, em nenhum momento, mesmo que alguém discuta, queira colocar um parênteses nisso, em nenhum momento ele nos ordenou para que nós teríamos que adorar o Pai da forma que atualmente, eu digo atualmente, mas antes de Cristo vir ao mundo, antes do verbo se tornar carne, o povo já estava na adoração errada, que a Bíblia, a palavra mostra isso, não é eu que estou mostrando, que quero falar, para implantar sistema religioso, enfim, não é isso. A Bíblia, o Espírito Santo de Deus nos orienta, nos dá discernimento para entender que existe na Bíblia, que está lá na Bíblia o que eu estou falando aqui. Antes de Cristo nascer já existia a forma errada de adorar o Pai. A forma errada até o que aconteceu? Quando o Messias veio, zombaram do Messias, do local que ele estava saindo, que ele ia nascer, zombaram quando ele estava no ministério, zombaram no sofrimento dele e zombaram dele na cruz. Isto não é o que eu quero falar, o que eu quero inventar. É Bíblia, palavra sagrada, está lá. Então, os góticos cristãos, eles devem perante ao Pai, honrar o Pai, viver na verdade. Na verdade, é difícil, vai machucar alguém, vai doer, vai causar atrito psicológico, espiritual, mas não é o propósito de um gótico cristão causar isso. E sim viver a verdade que está lá, a verdade que está na Bíblia. E a maioria de nós passamos por cima, entre aspas, e não querendo entender. Como lá em Timóteo fala, haverá um tempo que estarão com a mente marcada como se fosse a ferro quente, ou seja, marcou, aprendeu da forma errada e não muda, não tem como tirar, só o Pai mesmo que tira, tá? Então, isto complementando aqui com Timóteo 4, de coisas que está neste contexto deste vídeo, que Cristo falou para a samaritana em João capítulo 4, falando da real conduta, da real forma do que acontece.
isto falando sobre religião, sobre a ponte que há, sobre a conexão que há entre nós e um ser supremo, entre nós mortais com o ser supremo. Então, é prático em saber que Cristo, ele viveu o seu ministério dele aqui neste mundo, e não viveu em função da religiosidade comum. Ou seja, aqui a maioria de nós vivemos. Cristo em nenhum momento ele difundiu isso, ele publicou, ele mostrou, ele viveu. Isto não existe na Bíblia. Tá? Não existe, não tem como você achar. Se você achar, você pode até entrar em contato com nós e ali a gente estudar junto. A gente vê essa verdade que eu digo, a oposta a que nós publicamos aqui no canal, falando deste tema. Então, irmãos, é sério este tema, porque é a conduta, a gente está falando da conduta cristã, de uma conduta cristã. Por mais que não queremos aceitar, por mais que não queremos entender, por mais que, como muitos diziam para mim, não tem mais como mudar, não adianta mudar. Então, vimos lá o que tem em Timóteo 4, que fala lá: haverá um tempo e estarão com a mente marcada como se fosse a ferro quente. Então, ou seja, o conhecimento que adquiriram não muda jamais. Então, por mais que estejamos nós aqui neste vídeo falando sobre este conhecimento, colocando João capítulo 4, de como Deus quer que vivemos, devemos viver vamos dizer, a religiosidade. Atualmente, não queremos ver este lado, não queremos mais aceitar esta verdade. Agora, claro, isto vai ser entre as pessoas que vivem assim e o Pai, o grande Pai Todo-Poderoso. Isto vai ser entre eles, não é entre nós, não é entre aquelas pessoas que procuram viver a realidade cristã, vamos dizer assim, a realidade cristã. Porque a realidade cristã, se você for buscar com o Espírito Santo, com o joelho espiritual no chão, para entender, aí você vai ver que a diferença é muito grande, muito. Então, irmãos, em João 4, o que Cristo falou, ele nos orienta. Os góticos cristãos são orientados neste detalhe, neste meio, nesta conduta, de não viver a religiosidade comum, depender de uma placa religiosa, depender de um local físico para sentir a presença do Pai, não depender de uma roupa, não depender de uma face angelical para que as pessoas acreditem que ali está um homem de Deus, está um mensageiro de Deus. Não é assim que vivemos. Os góticos cristãos, eles não vivem assim. Eles vivem o oposto disso, ou seja, não é o oposto falando em conflito, em guerra, não. É o oposto do que não está condizente ao que o Pai ordena, ao que Deus pede para nós, ao que Cristo deixou claro para a samaritana, de onde e como devemos adorar o Pai. Esta é a nossa conduta. É estranho para muitos, é bizarro, como diz muitos, é bizarro isso, mas continuaremos a batalha, continuaremos a viver nesta verdade, neste desejo do Pai para conosco. Claro, depois a recompensa vai vir, seja se for uma recompensa para o lago de fogo, iremos receber. Se for uma recompensa para o reino dos céus, ao lado do Pai, iremos receber. Agora, claro, eu não vou dizer aqui que eu estou salvo, já estou salvo, estou no reino dos céus, como existem por aí religiões que falam que já estão salvos. Não, se eu falar isso aí eu estou errado.
eu vou estar errado, eu vou estar contradizendo com a palavra do Pai, mesmo que tem religiões por aí que falam, irmão, você está errado, você tem que já publicar que você está no reino do céu, que você já está salvo, que você já está num lugar bom e tal. Não, mas não é assim que funciona a vida de um gótico cristão. Temos que ser autênticos e temos que ser sinceros. Sinceridade, autenticidade, não hipocrisia. Hipocrisia não é o que está na nossa conduta espiritual, a hipocrisia, porque o mundo já está completo, já está cheio de hipocrisia. Então nós não, é por isso que nós somos góticos cristãos. O que é isso, falando de gótico? Góticos cristãos são pessoas que vivem fora da conduta, ou seja, fora de costumes religiosos comuns. E isto é pessoa gótica cristã. Resumindo, vivemos em uma subcultura religiosa. Os góticos cristãos, eles vivem uma subcultura religiosa, ou seja, eles não vivem dentro da cultura religiosa comum. Como que eu digo que a gente vê atualmente predominando. Então os góticos cristãos, eles não vivem na cultura religiosa comum. Eles vivem uma subcultura, que na verdade, esta subcultura, para alguns que podem entender mal ou errado, esta subcultura, ela quer dizer afastado. Por mais que entendemos a sub, ou que está embaixo, sub, por baixo, mas no caso de nós, cristãos, que vivemos uma subcultura religiosa, nós vivemos fora do sistema religioso. Aí dizemos, vivemos uma subcultura religiosa. E colocando mais um detalhe, não vivemos instituição religiosa, que no vulgar podemos dizer uma placa religiosa. Não vivemos, e sim a presença do Espírito Santo, do Pai, em nossas vidas, e atitudes e gestos, comportamentos, independente de qualquer coisa superficial, tá? Para agradar alguém ou para mostrar para alguém. Não temos que mostrar para ninguém nada. Nós, góticos cristãos, temos que mostrar nada para ninguém, mas sim a verdade que está lá, que muitos não querem viver, nem querem entender, e nem querem muito menos publicar, falar, repassar. E nossa missão é essa. Então, irmãos, este vídeo vai ficando por aqui, e Deus pede para você ficar de joelho para Ele e implorar, ter humildade de pedir conhecimento para entender o que Cristo falou lá em João capítulo 4 para a samaritana, que ele falou para ela, mas falou para nós, para todos nós, que queremos ser cristãos, que devemos viver como cristãos. Então, irmãos, é muito importante esse vídeo, porque vai haver renovação, você vai se renovar, você vai sair da mesma coisa, você vai ter visão diferente, você vai olhar para Deus, para Cristo, para Deus que digo, eu de Rebaneio, para Ele e para Cristo, Emmanuel, o Messias, da forma justa, da forma correta. Não é o que alguém me manda olhar para Ele de tal forma, não é. É da forma justa, da forma correta, da forma autêntica, como Ele quer que olhamos para Ele. Então, irmãos, eu vou deixando aqui um forte abraço. E lembrando, leia João capítulo 4. Leia João capítulo 4. Ele tudo, tá? Ele tudo. Tá bom? Porque quanto mais você lê o capítulo todo, mais é que você adquire o conhecimento, você adquire a força de entendimento, tá? Então, um grande abraço para todos. Fiquem na paz de Yuri Revavier e até o próximo vídeo.